Bem, vamos lá para a nossa aula, então. Nós teríamos a nossa segunda aula, a aula 11, né, da parte de fluidodinâmica computacional, com a segunda parte do conteúdo que a gente já iniciou na aula anterior, que a gente vai retomar e relembrar um pouquinho, e hoje a gente vai um pouco adiante, vai considerar outro termo, outra característica nas equações de governança, e depois vai ver também uma situação que às vezes o método numérico tem dificuldade de resolver alguns modelos quando a gente já considera mais termos nas equações. O que a gente pode fazer para contornar esse problema da solução pelo método numérico? Okay? Bem, antes da gente dar continuidade, vamos relembrar lá, uma semana, né, mais de uma semana atrás, o que a gente viu na primeira aula de fluidodinâmica computacional, na aula 1, na aula 10. Relaxa, de quê? Como é que vocês estão pegando energia integral de fluxo lá, anteriormente, você separa ele em subir, faz a proposta em conta, aí você vê que as funções de controle de alguma coisa, né? Então, monta aquela matriz, e resolve. Isso é um resumo assim das etapas, né, Gabriel? Assim, não necessariamente nessa ordem, a gente vai relembrar daqui a pouco essa ordem que a gente trabalhou, mas nós vimos então as equações de governança presentes na etapa de fluidodinâmica computacional, o que a gente faz para simplificar essas equações, para tornar essas equações de uma forma representativa para ser resolvida por volumes finitos. Né? Os volumes finitos, então, são os diversos pontos que compõem um mesh, né, que nós chamamos de malha, que constrói o sistema que nós estamos modelando e posteriormente simulando. Né? Nós simulamos também o nosso caso, depois lá em Python, resolvendo o modelo que nós abrimos para as várias células, os vários volumes finitos, que compõem então aquela barra que havia apenas condução de calor. Tá certo? E aí nós determinamos o perfil de calor de transferência na barra por volumes finitos. Beleza? Bem, então nós passamos por uma sequência de etapas para fazer essa simplificação. Tá? Partindo das equações de governança, que seriam equações diferenciais parciais, certo? Aí com algumas simplificações tornamos equações diferenciais ordinárias e chegamos na descrição de modelos de volumes finitos para ser resolvido e ser avaliado o perfil, nesse caso, o perfil de temperatura. Tá? Mas antes da gente seguir aqui para ver o que a gente vai trabalhar hoje, qual que era a etapa que a gente passou e trabalhou para partir das equações de governança e chegar no modelo de volumes finitos? O que a gente fez nesse caminho? Porque esse procedimento é o que a gente pode fazer em qualquer caso, né, de fluidodinâmica computacional. Basicamente, a gente vai seguir sempre o mesmo procedimento, seja para transporte de momento, seja para transporte de calor, ou seja para transporte de massa. Nós temos lá as equações diferenciais parciais. O que a gente faz? Considerações para chegar nas equações de volumes finitos. Usa, né, a notação de campo vetorial também para representar as minhas coordenadas do sistema, e aí com isso eu consigo descrever as minhas equações diferenciais parciais e abrir elas nas várias direções do meu sistema, dependendo das coordenadas, se são cartesianas, cilíndricas ou esféricas. Nós partimos de equações diferenciais parciais, porque a gente tem variação com o tempo e com a posição, todos os modelos de parâmetros distribuídos. Em regime contínuo, né, regime permanente, nós temos então, não temos acúmulo e temos apenas variação com a posição. Isso nos leva a uma simplificação da variação com o tempo. Considerando que no nosso caso a gente só trabalhou lá até então com uma dimensão, desconsideramos outras duas dimensões. Isso nos leva a apenas uma direção, nesse caso ali, direção x. Isso já traz nossas equações diferenciais parciais para equações diferenciais ordinárias. Nós adotamos um volume de controle, que para um sistema de parâmetros distribuídos é um volume finito. Tá? E aí nós integramos essa equação diferencial parcial sobre o meu volume, tá? Nos termos de convecção, condução e forças externas quando necessário. Quando nós fazemos isso, nós temos uma integral de volume para todos os termos no volume finito. O que a gente faz com essa integral de volume? A gente não consegue resolver na forma da integral de volumes diretamente.
transforma em uma integral em função de área. O que a gente usa para passar do volume para a área? Já fez, já escolheu uma coordenada só. A gente tem a integral de volume infinito. Aplicamos o teorema da divergência, tá certo? Para converter em uma integral de área que tem um vetor normal dentro da integral, tá certo? Isso porque o fluxo em todas as superfícies do meu volume é constante. E aí eu posso fazer essa simplificação. Então a integral de volume se torna uma integral de área. Aí, esse vetor normal, eu posso abrir ele nas minhas várias posições, x, y, z, mas eu já posso ter feito essa simplificação aqui. Ainda assim, não consigo resolver para essa integral de área. O que a gente faz? Que ainda é uma integral. Nós, então, precisamos analisar a diferença entre uma área e outra das minhas direções, a área direita e a área esquerda. E para analisar essa diferença de um lado com o outro, nós fazemos uma interpolação para trabalhar com a nossa propriedade, no que nós chamamos de centroide do volume infinito. Okay? E a partir daí, então, a gente converte a nossa equação diferencial para uma equação algébrica. E aí a gente abre para todos os elementos finitos, para todas as células, intervalos que a gente dividiu o nosso sistema, e com isso temos em cada ponto uma equação algébrica que faz o cálculo da propriedade de cada elemento do mesh e resolvemos com um sistema de equações algébricas. Tá? E nesse caso aqui até então, lineares, e a gente pode usar a inversão matricial e vários métodos mais simples. Okay? Hoje, então, como a gente já viu esse procedimento, nós vamos um pouco mais rápido para trabalhar um modelo que permite analisar, além da difusão, também a convecção. Tá? Então, vamos retrabalhar o exemplo que a gente viu na aula anterior, agregando agora o termo da convecção de calor. Tá? Para a gente ver o que muda, o que impacta na modelagem para chegar lá no equacionamento dos volumes finitos, e o que isso implica também na solução. A gente vai ver que para alguns casos a solução funciona, mas não para todos. E aí a gente precisa fazer algumas adaptações. Okay? Então a gente vai chegar nos meshes e aí para contornar essas situações que não é possível resolver diretamente, vamos usar uma outra forma de solução que é conhecida como diferenciação upwind. Tá? Também ou diferenciação contra fluxo, ou sentido contra o sentido do vento numa tradução literal, que é o escoamento. Bem, então vamos lá. Tínhamos a equação de governança do calor para uma barra sem convecção e regime contínuo, que com a simplificação ficou só com o termo de condução e entrada ou saída de energia atuante por trocas externas, tá certo? Mas, se nós voltarmos um pouquinho dessa simplificação e considerarmos que também há transferência de energia por convecção, nós temos aqui o termo que associa essa transferência de energia e variação de temperatura em função disso. Tá? Então, temos aqui o nosso gradiente da variação de energia para um fluxo que leva esse escoamento com velocidade U vezes a entalpia desse fluxo calculada por ρCpt. Okay? E aqui considerando todas as direções. Para resolver isso e chegar nas equações dos meshes, dos elementos finitos que nós já vimos, então nós inicialmente integramos nosso volume finito, tá? Para todos os termos, considerando que nós temos esse volume de controle V, que ele é um ponto finito. Aplicamos o teorema da divergência, que permite converter uma integral de volume em uma integral de área. Aqui dentro a gente fica, então, com o nosso produto de escalar de A pelo vetor normal, para a integral da área, porque os fluxos na superfície de qualquer ponto do volume finito são constantes, espera. E aqui, então, também aplicando isso ao termo de convecção, isso se torna também, a partir da integral de volume, uma integral de área. E a gente chega nessa equação aqui. E daqui para cá é igual ao que a gente viu na aula anterior. E daqui para cá, então, é o termo de convecção em termos da integral de área. Bem, o vetor normal,
colocado ali até então é um vetor contendo todas as coordenadas. Simplificando para uma única coordenada em x, temos então o vetor para x. Tá? E aí, então, considerando também a entrada ou saída de energia constante sobre esse elemento finito de volume, sendo essa velocidade de energia trocada com o ambiente externo, nós temos então esse S como uma constante que, integrando com relação ao volume, pode ser um produto próprio da transferência de energia desde o volume. Bem, pensando na variação unidimensional, que nós vimos que quando nós analisamos isso como um volume que é analisado em uma direção e olhamos esse volume de lado, em um único sentido, esse volume ele tem duas faces. Né? Ele se torna uma célula quando a gente olha ele de lado. Seria um cubo ali, talvez, né? um elemento finito, que quando eu considero uma direção e olho de lado, ele se torna, né, um quadradinho, uma célula que possui uma face à direita e uma face à esquerda no sentido desse fluxo unidimensional. Tá? A face superior e inferior não vai importar, não vou considerar aqui, porque não tem transferência de energia em outro sentido. Bem, e para a gente conseguir analisar as integrais de superfície, a gente pode avaliar elas diretamente, né, sendo as propriedades constantes em toda a superfície dessas faces também, avaliando a diferença que a gente tem de uma face com a outra. Tá? Por que a diferença? Porque para um sentido, né, contrário do vetor normal, ele assume valor negativo. E aí nós temos então, tá, isso aqui é uma conversão que a gente faz e considera aqui, e depois vai impactar no sentido do fluxo lá na frente, que a gente vai ver. Mas então nós temos o termo de convecção aberto como a diferença entre a quantidade de energia na face à direita menos a quantidade de energia na face à esquerda. O termo de difusão, igual que a gente viu na aula passada, diferença da difusão à face à direita em relação à face à esquerda, mais a entrada ou saída de energia desse volume. Tá? Mas aqui também não conseguimos ainda resolver isso aqui diretamente. Tá? Porque isso aqui está escrito em termos das temperaturas nas faces das células. E para a gente resolver, a gente tem que considerar as temperaturas no centroide, para a gente poder aplicar o método dos volumes finitos. O método dos volumes finitos não funciona se a gente trabalhar com as temperaturas nas faces. Por quê? Porque nas extremidades, a temperatura das faces não vai ser a temperatura da célula, vai ser a temperatura da parede do sistema que ele está em contato. Né? Então, isso vai gerar muito erro. E a gente precisa, então, trazer as variáveis de temperatura para o centroide dessa célula, sendo L o centroide da célula à esquerda, que estamos analisando, R o centroide da célula à direita e P o centroide da célula de interesse. Bom, para isso, para passar da análise das temperaturas nas faces das células para a análise da temperatura no centroide da célula, nós utilizamos uma interpolação linear. Sempre considerando então a temperatura aqui em relação à temperatura aqui, como sendo uma média das temperaturas que eu tenho entre as faces das minhas células. Certo? Uma representação aqui que está indicando esses pontos de temperatura. TL e TR com LR minúsculo, respectivamente, são as temperaturas das faces. TL, TP e TR são as temperaturas dos centróides das células que eu vou avaliar. A minha célula de interesse é a célula do TI. Mas para eu interpolar, tem que considerar as células vizinhas dessa célula. E aí a gente entra em três situações, lembra? Uma situação que fica genérica de interpolação para qualquer célula interna, e aí a equação vai ser a mesma. Uma situação para a célula no limite à esquerda e uma situação para a célula limite à direita. Porque lá nós não temos uma célula vizinha, nós temos uma parede, uma superfície, uma região limite, que tem uma dada temperatura. E aí a nossa interpolação tem que ser feita com relação à temperatura dessas extremidades. Por isso o equacionamento, a forma de escrever isso daí vai mudar um pouco. Bem, avaliando e aplicando então a interpolação, considerando por enquanto as células intermediárias, as células do meio, tá? Nós temos então aqui, para a nossa difusão, o equacionamento analisando o lado direito e o lado esquerdo da célula de interesse. Para a difusão, nós temos a diferença de temperatura
da direita com relação ao centro e do centro com relação à esquerda, considerando o sentido da esquerda para a direita, e entrada ou saída de energia. E aqui, para a gente poder resolver esse sistema matricial de maneira mais simples lá na frente, lembra? Considerando um sistema de equações lineares, algébricas, nós precisamos generalizar os coeficientes. Para generalizar esses coeficientes, a gente foi fazendo então várias abreviações dos termos incomuns, tá? A gente considera as constantes, a difusividade, o calor específico, o CP, a área, tá? A velocidade de escoamento. E a gente consegue, então, simplificar nessas equações o que eu tenho de razão K sobre D, tá? Que eu botei em todas as células, e esse vai ser o fluxo difusivo de calor, e o produto ρCp, velocidade de área, que é, então, o fluxo convectivo de calor. Beleza? Bom, fazendo a mesma simplificação que a gente fez na difusão, na convecção, nós temos a temperatura intermediária ali no meio das células, que precisa da média de temperatura entre as células, né, na direita e na esquerda. E aí eu também vou ver o que eu tinha aqui antes de temperatura nas extremidades das faces, vejam que eram folhetos minúsculos, para as temperaturas nos centróides, para o termo de convecção. Tá? Então é o fluxo convectivo de calor, produto ρCp VA, e fluxo difusivo de calor, tá? K sobre D. Bem, veja que isso aqui, né, tomou uma cara que eu posso aplicar para qualquer célula do meio do sistema de análise. Bom, só para facilitar e para depois a gente poder montar nosso sistema algébrico de forma mais fácil, nós colocamos um termo que multiplica a temperatura no centroide da célula, sendo igual a um termo que multiplica a temperatura na célula da esquerda, um termo que multiplica a temperatura no centroide da célula direita, mais entrada e saída de calor do sistema. E aí chamamos esses termos que multiplicam as temperaturas de coeficientes. Coeficientes AP, AL e AL. Certo? Vejam que, em relação ao que a gente viu na aula anterior, agora a gente tem um termo a mais, certo? Aqui que é o termo de fluxo convectivo, tá? Que considera o F dentro dos coeficientes. Fazendo essa abreviação, nós temos então uma equação geral de volume finito que é válida para qualquer célula do meio. E temos os coeficientes descritos aqui de maneira genérica. E aí o que vai mudar nas células da extremidade direita e esquerda vai ser simplesmente esses coeficientes. Ok? Bom, primeiro, vamos analisar aqui. Eu vou já colocar de forma conjunta, mas a dedução é a mesma que vocês fizeram na aula passada, né? Que eu deixei vocês fazendo para uma das extremidades. Eu preciso agora escrever uma equação para a temperatura no centroide da célula da extremidade esquerda e uma equação para a temperatura no centroide da célula na extremidade direita. E aqui eu tenho uma distância que é diferente da distância entre os centróides das células, que é metade da distância, considerando o centroide. E isso que eu botei, então, D sobre 2, e aí para fazer a simplificação depois e abrir isso no mesmo D que eu chamei ali atrás, é vou multiplicar por 2. Bom, então, essas são as duas situações que a gente tem nas extremidades, fazendo todo o desenvolvimento análogo, aplicando, né, a interpolação linear entre a temperatura da direita e do centro e da esquerda, substituindo nas equações de governança, nós chegamos então nessas duas expressões, para a célula esquerda e para a célula direita, né, respectivamente, colocadas, abreviando os coeficientes, de maneira a representar os mesmos coeficientes que a gente viu ali atrás nas células do meio. Então, AP é o coeficiente que multiplica a temperatura do centroide. AL é o coeficiente que multiplica a temperatura esquerda. AR é o coeficiente que multiplica a temperatura direita. E aí, para a célula da esquerda, essa temperatura direita vai ser a temperatura da extremidade. Tá? Para a célula esquerda também. E aí, fazemos a simplificação dos coeficientes para padronizar uma forma de chamar a representação matemática para todas as células.
certo? Porque daí nós podemos montar aqui um sistema que vai ser construído a partir desses coeficientes. Então, para as células anteriores, no meio, nós temos esses coeficientes com esses formatos. Para a célula no limite à esquerda, com esses coeficientes. E para a célula no limite direito, com esses coeficientes. E vejam que é lógico que para as células à direita e à esquerda, nós não temos, né, respectivamente, um fluxo pela esquerda ou um fluxo pela direita nesses coeficientes. Bom, bem, eles são idênticos na equação da difusão que a gente viu na aula anterior, porém agora nós temos os fluxos também de massas nas faces da esquerda e da direita, né, sendo iguais a zero para as extremidades. Bom, só o que vai mudar na hora de resolver, então, são os coeficientes. Na verdade, se eu cancelar, né, o efeito da convecção, tudo que tem F some, se torna apenas difusão. E eu caio na mesma tabela que a gente viu na aula anterior, tá? Porque F é derivado do efeito de fluxo convectivo de calor. Bom, para a gente praticar um pouquinho, então, vamos lá, eu quero que vocês peguem o exemplo do Python lá no Moodle que eu deixei para vocês da aula anterior, tá certo? Ou que vocês usaram aqui em sala, pode ser também, quem tiver, não precisa ser o que eu coloquei na aula 10. E modifiquem o código, agora inserindo o efeito convectivo, tá? Para a gente chegar em um novo sistema, com os coeficientes, inserindo as novas informações que a gente não tinha antes, para chegar no nosso sistema matricial linear das temperaturas centrais das células e resolver aquilo ali, tá? Então, vejam aqui que o que muda? Agora, além da temperatura das extremidades ser diferente, agora eu tenho um fluxo de calor da esquerda para a direita decorrente de movimento do meu sistema a uma velocidade constante de 0,01 metros por segundo. Tá? E aí eu preciso então conhecer o calor específico, o diâmetro do quilograma Kelvin, conhecer a densidade da barra, conhecer algumas informações aqui para conseguir então resolver esse problema. Acharam aí na aula 10? Tem lá a pastinha exemplo Python. Tem um código lá que trouxe, por exemplo, resolvido da aula anterior. Quem fez no seu próprio cargo pode utilizar também. Isso. Mas eu acho que está ponto pai, né? Eu vou converter para no exemplo seguinte, no slide seguinte, como fica a matriz dos coeficientes, tá? E como ficam os termos calculados. Aí quando vocês calcularem, vocês vão poder comprovar se está certo ou não. E o que acontece com o perfil, tá? E aí vocês vão ver que a gente vai trabalhar algumas análises de sensibilidade, variando a velocidade do fluxo, né, que inicialmente é 0,01 metros por segundo, e veja que quando a gente aumenta, vejam, esse perfil muda, né, ele se inverte ali em relação ao inicial. Porque para uma velocidade baixa, o efeito difusivo predomina. E aí nós temos um perfil de comportamento parecido com o da aula anterior, que era só difusão. Quando a velocidade aumenta, o perfil convectivo começa a predominar. E aí ele inverte, então, o perfil da temperatura ali estabelecida. Bom? Então vamos lá, pessoal. Vou dar uma dica aqui para vocês fazerem. Lá no começo do código, vocês vão definir o que falta, que são os parâmetros aqui do efeito convectivo, ou Cp e U, né, que é a velocidade do fluxo de calor convectivo. E lá nos coeficientes, lá na frente, vocês vão, mais para baixo do código, acrescentar termos de fluxo convectivo, FR e FL, que são, se vocês olharem aqui atrás, escritos em função desses novos parâmetros. Tá? É bem simples, 3 coisas. Adicionar os novos parâmetros, calcular F e adicionar F nos coeficientes.
para a gente terminar aqui, a gente vai ver como contornar esse problema quando a gente aumenta a velocidade e, consequentemente, aumenta o número de pequeno no meu sistema e eu perco a estabilidade das minhas respostas, né, da minha solução. Tá? Para a gente tentar trabalhar com isso, fazer uma solução que consiga contornar esse problema, ao invés de fazer a diferenciação no ponto central, no centroide, nas extremidades das células, que foi o que a gente fez com relação às paredes, a gente vai fazer uma diferenciação conhecida como diferenciação upwind, que considera o sentido do nosso fluxo. Tá? E aí, o sentido do nosso fluxo, a depender se a nossa escoamento acontece da esquerda para a direita ou se acontece da direita para a esquerda, precisa ser levado em consideração para minimizar esse efeito divergente na extremidade da barra. Certo? O que isso quer dizer? Por exemplo, se o nosso fluxo ele é maior que zero, a nossa velocidade ela é no sentido positivo, então o nosso fluxo também é da esquerda para a direita. Já que o nosso eixo é da esquerda para a direita, se nós trabalhássemos com o valor de um negativo, nós teríamos um fluxo também negativo no sentido contrário do nosso eixo adotado como referência. Tá? Bem, então, nas extremidades, a gente vai considerar o seguinte: se a gente tiver no sentido do fluxo, o nosso eixo, a nossa anotação, então a minha temperatura na minha extremidade à esquerda ou à direita vai ser considerada, no caso da esquerda, a temperatura da célula à esquerda e no caso da direita, a temperatura do centroide da minha última célula. E se eu tiver um fluxo contrário, vai acontecer o contrário, exatamente. Na célula primeira da extremidade à esquerda, a temperatura vai ser do centroide, ao invés da temperatura à esquerda dela, que é a parede, e a temperatura lá na ponta vai ser a temperatura do centroide dessa célula. Certo? Então, basicamente, é só isso que vai mudar. É a minha referência que eu pego para fazer a média nas minhas células das extremidades. Certo? E aí eu perco aquela diferença muito grande que eu tenho entre a temperatura do centroide e a temperatura da extremidade. Porque eu desprezo a temperatura da extremidade, simplesmente faço uma média com a temperatura da célula, da última célula. Então a gente não tem aquele jogo muito grande de diferença de temperatura. Na direção do fluxo, então o TR assume o valor da temperatura da célula esquerda, igual a gente fez, não tem problema nenhum. No sentido contra-fluxo, a minha célula vai assumir o valor da célula no centroide. Tá? Isso vai mudar o meu algoritmo para todas as células. Tá? Para as células internas, é isso que acontece. Okay? Para as células das extremidades, deixa eu voltar aqui. Das extremidades, eu também vou fazer essa consideração. E vejam que se o meu fluxo é no mesmo sentido, eu desprezo essa temperatura. Se o meu fluxo é no sentido contrário, eu considero essa temperatura da extremidade. Tá? Então é simplesmente uma forma de contornar o efeito de borda, que a gente já falou lá algumas aulas atrás, quando a gente resolveu com o método das diferenças finitas, uma EDP aqui em sala de aula. Tá? Lembra que a gente tinha um decaimento muito grande com relação à borda do nosso sistema. Então, elas expressavam essa temperatura aqui e assumia a temperatura aqui igual à temperatura do centroide da última célula. Ao fazer isso, como as nossas temperaturas todas são função das temperaturas à esquerda e à direita das células, a minha função e os meus coeficientes para as células internas vão mudar. Tá? Se for no sentido da esquerda para a direita, na verdade está colocado aqui, vai ficar igual ao que a gente fez. Se a gente invertesse o sentido, ia mudar um pouquinho. É o que a gente tem aqui, porque a gente vai ter, então, os nossos coeficientes aqui como função das temperaturas das bordas sendo desconsideradas. E, consequentemente, a hora que eu monto o meu sistema, o mesmo vai acontecer aqui para a célula da extremidade à esquerda e aqui também para a célula da extremidade à direita. Tá?
E aí eu tenho sempre em cima os coeficientes para o mesmo sentido do fluxo e aqui embaixo quando eu tenho o sentido contrário do fluxo. Mas existe uma forma da gente escrever isso que generaliza, tá? E que eu não preciso daí em termos de código, de algoritmo, especificar ou me preocupar se é no sentido a favor ou se é no sentido contrário do fluxo. Né? Como nós podemos usar uma condicional, né, em programação, podemos pedir um comparativo do valor absoluto que a gente tem, comparando o meu coeficiente FR e FR em relação a zero, se eles são positivos ou negativos. Então, essa notação significa utilizar o maior valor dentre esses dois, né, ou seja, o valor máximo dentro do conjunto de valores que eu tenho aqui dentro. E eu vou comparar quem é maior, menos FR ou zero. Se FR for positivo, isso aqui dá um valor negativo. E zero é maior que qualquer valor negativo. E aí eu vou assumir zero. Se FR for negativo, no sentido contra-fluxo, isso aqui vai ser positivo. E aí eu vou usar esse termo ao invés de zero. Porque qualquer valor positivo é maior que zero. Isso é uma forma, em termos de notação de programação, que eu fazer então que o algoritmo detecte se o sentido é contrário ao fluxo ou se é favorável ao fluxo e faça essa correção nos valores dos termos convectivos das minhas células. Vejam que os termos difusivos e os termos de geração, entrada de energia, não mudam. São os mesmos sempre. Isso só é aplicado no termo convectivo, porque no termo convectivo a gente tem essa preocupação com o sentido do fluxo. A velocidade muito alta vai interferir nas bordas. Bem, então esse método de diferenciação consiste nisso. E quando eu faço essa consideração do sentido contra o fluxo, né, ou a favor do fluxo, na hora de eu montar uma matriz de coeficientes, eu sempre vou ter que analisar os coeficientes quem é maior, zero ou FR, FR, que é o fluxo naquela posição, daquela célula. E aí eu consigo resolver para qualquer célula, tá? A gente viu hoje que diferente o efeito convectivo. E viu que o efeito convectivo ele implica em possíveis erros a depender do método que a gente aplicar. O método centrado apenas no volume do ponto central traz esse erro. E aí a diferenciação do Build, que faz aquela correção do fluxo, elimina ele. O que a gente poderia ter diferente? A mesma equação, porém para transferência de massa, poderia ser resolvida por volumes infinitos dessa forma. A mesma equação, porém, para equações de fluxo de velocidade, para Navier-Stokes, poderiam ser resolvidas dessa forma também, tá certo? Considerando, né, variação. Aqui a gente não pensa com variação temporal, mas a variação temporal seria análoga às demais variações que a gente fez ali da posição. Aplica, faz a integral no volume e no tempo, depois faz a simplificação do teorema da divergência para transformar em área, depois faz a interpolação linear, converte uma equação algébrica e resolve da mesma forma. Se tivesse outras direções, o que ia mudar? Ia ter mais equações nos outros eixos. Só isso. Tá? Que a gente fez uma malha reta. Em 2D seria uma malha em duas direções, x e y. E sempre, né, cada mesh iria pegar as temperaturas não só das vizinhanças, mas também acima e abaixo. E em 3D também em relação à profundidade. Certo? Tendo mais termos envolvidos, mais equações. Mas o procedimento de solução, de obtenção dos volumes finitos, é sempre o mesmo. E aí, na próxima aula, a gente vai ver alguns exemplos de software que disponibilizam já esses algoritmos e vou mostrar esses algoritmos, esses exemplos aqui com vocês. Beleza? Dúvidas, perguntas do projeto? Todos aqui faremos foto lá. Eu falei no comecinho da aula aqui, que nós são os tópicos dos conteúdos das aulas. Da aula. Não é associado ao que é pedido no projeto. Na atividade da próxima semana? Atividade da próxima semana eu estou pensando em fazer o seguinte. Pensando em fazer uma atividade em grupo, tá? Sendo o mesmo grupo do projeto.
para vocês formularem, por exemplo, um problema de transferência de massa e resolverem a mesma equação só para transferência de massa, um grupo. Outro grupo, a equação de perfil de velocidade, 1D, e resolver ela em 1D. Tá? Vocês mesmos formularem um problema de vocês e resolverem com esses algoritmos que vocês já usaram. O que vai mudar? As variáveis. Então, você consegue enviar aquele tipo? Sim. Bem, pessoal, então, por hoje é isso, tá? Vou fazer a chamada aqui rapidinho e em seguida vocês estão dispensando. Oi? Ah, é. Para fechar a gravação da aula, tá, pessoal? Que o só falar aqui no finalzinho. Você quer gravar por favor? Bem, aqui as principais referências da nossa aula, ok? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.